Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui debatendo o deputado Guilherme Boulos. Eu acredito que o Senado não deveria aprovar essa PEC justamente porque existe lugar para se cortar privilégio, para se cortar dinheiro que sai do mais pobre e vai para o mais rico, para a gente reverter no Auxílio Brasil, para a gente reverter no novo Bolsa Família ou qualquer que o nome que seja dado, para transferir dinheiro para os mais pobres. Nós temos espaço fiscal para dentro da responsabilidade, sem invadir o teto de gastos, sem invadir a regra de ouro, nós conseguimos garantir dinheiro para os mais pobres. Eu trouxe alguns números aqui, nós temos aí o orçamento secreto, que foi uma política muito criticada por mim e que foi criticada também pelo Lula na sua campanha, agora parece que tem alguma margem de negociação em relação ao orçamento secreto, mas são 20 bilhões só daí. Fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, uma reforma administrativa que poderia economizar 15 bilhões de reais por ano, super salários do judiciário que economizariam 12 bilhões de reais, 31 estatais que podem ser privatizadas sem aprovação do Congresso Nacional, só via decreto, e mais de 400 bilhões de reais em privilégios tributários de dinheiro que o mais rico deixa de pagar para o mais pobre pagar no consumo na tributação. Ou seja, tem como nós pagarmos um auxílio mais robusto sem tirar o dinheiro, sem passar no cartão de crédito ou no cheque especial do mais pobre. Porque a gente está quebrando uma coisa chamada regra de ouro, que proíbe que você tome um empréstimo, que você use o nome de pessoas que ainda nem nasceram, né? Como se você pegasse o cartão de crédito de um sujeito que não nasceu, gastasse durante 4 anos, como a PEC propõe, e depois, quando ele nascer, depois que os juros já rodaram todo aquele tempo, até ele se formar, até ele chegar numa idade de trabalhar, ele vai ser obrigado a pagar aquela conta. Não é isso que eu quero para as futuras gerações e justamente por isso eu acredito que o Senado não deva aprovar essa PEC, pelo menos não nesses moldes que foi enviado pelo governo com um rombo tão grande de 198 bilhões de reais. Ok, eu faço agora a mesma pergunta ao deputado Guilherme Boulos. Portanto, o Senado vai aprovar a PEC de até 198 bilhões de reais, lembrando que estão previstos 175 bilhões de reais que seriam destinados para o novo Bolsa Família, acrescidos de 23 bilhões de reais para investimentos prioritários para o novo governo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputado Quinha, quem acompanha a gente aqui na CNN. Eu acredito que o Senado deve aprovar como uma condição para a gente poder começar a reconstruir o Brasil, que foi devastado nesses 4 anos de governo de Bolsonaro. É importante a gente pontuar uma coisa, Muriel. Veja, o teto de gastos, que parece que para alguns virou uma coisa sagrada, sacrossanta, é uma regra que só existe no Brasil. Não há um único país do mundo que tenha uma regra fiscal estabelecida na sua Constituição que proíba aumento de investimento público além da inflação por 20 anos. Isso é uma aberração, isso é uma excrescência, né? Isso não gerou crescimento no Brasil, ao contrário, retirou dinheiro de áreas estratégicas como saúde, educação, investimento em obras públicas, em moradia, que poderia gerar emprego e renda. Então, é preciso ter uma regra fiscal, mas a regra fiscal não pode ser irresponsável socialmente, como é o teto de gastos. É esse debate que o governo do Lula quer colocar para o parlamento e para a sociedade brasileira. Agora, vamos falar de números também. Veja, o orçamento que o Bolsonaro deixou previsto para 2023 é um orçamento fictício, né? Eu estou na equipe de transição, estou nesse momento, inclusive, aqui na sala de transição, nos debates da equipe de transição de cidades, e os dados que a gente tem recebido são assombrosos. Para você ter uma ideia, para você manter as obras em andamento na moradia popular, não é para começar nenhuma nova, não, para manter, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Ele deixou 50 milhões no orçamento. Não dá para terminar janeiro. No saneamento básico, seria 580 milhões. Ele deixou 18 milhões. Não dá para chegar na segunda semana do ano. Contenção de encostas de risco, a mesma coisa. E imagino, nós vamos saber após a transição que essa seja a situação de outros ministérios. Então, a PEC é uma necessidade emergencial para o Brasil. Deputado, eu começo a segunda rodada justamente com o senhor, com o deputado Guilherme Boulos, porque a proposta que visa, então, garantir o pagamento de R$ 600 por mês a famílias de baixa renda e o aumento do salário mínimo foi apresentada para entrar em vigor a partir de janeiro e durar 4 anos. Mas, segundo apurações da CNN, depois de algumas resistências de líderes políticos no Congresso, petistas e aliados sabem que deverão aí ter que negociar esse prazo, que pode cair para 1 ou até 2 anos. Qual que é a sua avaliação sobre o prazo apresentado? Muriel, eu acho que o prazo não tem que ser negociado, senão você cria uma solução para o primeiro ano de governo e depois isso vai ter que ser barganhado novamente no Congresso e a gente sabe muito bem qual é o preço
particularmente se tratando do Centrão, né? Nós somos totalmente contrários ao orçamento secreto, que precisa ser derrubado. 19 bilhões de reais previsto no orçamento de 2023. Então, se você cria uma regra de curto prazo, de 1 ano, de 2 anos, o resultado é que no final do ano que vem ou no final de 2024 vai ter que se fazer uma nova negociação, porque o recurso vai continuar sendo insuficiente, e o resultado é que isso vai dar espaço para barganhas que vêm do Centrão, nem sempre muito republicanas. Então, eu defendo uma PEC que valha ao menos pelos 4 anos e que o Brasil possa, nesse período, fazer um debate sério sobre regra fiscal, algo que preserve a estabilidade fiscal, mas que tenha responsabilidade social. Vamos lembrar que a agenda que foi eleita nas urnas, aliás, 100% dos brasileiros votaram no Bolsa Família de R$600, porque o Bolsonaro passou a defender isso, mesmo não deixando o dinheiro no orçamento, e isso que levou o debate da PEC. 100% dos brasileiros defenderam o reajuste do salário mínimo, que o Bolsonaro, no segundo turno, passou a defender também. Então, a democracia tem que prevalecer, o programa eleito nas urnas tem que prevalecer. Eu acredito que isso é fundamental, né, para que a gente possa ter, no próximo período, recuperação de emprego, renda, uma agenda social no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome. Terceiro maior produtor de alimentos do mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome no país. Isso é inaceitável, isso é uma vergonha, né? Nós precisamos ter investimento na agricultura familiar, em políticas de segurança alimentar, e isso depende da aprovação da PEC. Repito a pergunta para o deputado Kim Kataguiri. A proposta que visa garantir o pagamento de R$600 por mês a famílias de baixa renda e o aumento do salário mínimo foi apresentada para entrar em vigor a partir de janeiro e durar 4 anos. Mas, segundo apurações da CNN, depois de algumas resistências de líderes políticos no Congresso, aliados do governo eleito sabem que vão ter que negociar esse prazo, que pode cair aí de 1 ou 2 anos. Qual que é a sua avaliação sobre o prazo apresentado, deputado? A minha avaliação é que o prazo tem que ser 0. Em nenhum dia, em nenhum momento, a regra de ouro, o teto de gastos deve ser furado. Isso não porque é uma regra sagrada. Isso porque o Brasil é o único país emergente que tem esse nível de endividamento, que tem esse nível de taxa de juros. E justamente por isso que precisa de um teto de gastos e não é realidade, né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores, e o fato é que deste orçamento tão criticado pelo PT, pela equipe de transição, foi votado pelo PT e pela equipe de transição, pelos membros da equipe de transição que estiveram eleitos e votaram a favor da lei de diretrizes orçamentárias, né? E um outro ponto, né? Falar sobre o teto de gastos não ter gerado crescimento, o teto de gastos tirou o Brasil da pior crise da história do país, que foi causada pelo segundo mandato do governo Dilma, e não tirou dinheiro da saúde, não tirou dinheiro da educação, pelo contrário. Justo depois do ano da aprovação do teto de gastos, você teve um aumento de 7 bilhões de reais no investimento em educação. O teto de gastos, ele não limita o que pode ser gasto na área social, ele só diz que você precisa tirar de outros lugares, e eu estou dizendo aqui que nós podemos tirar dos mais ricos, e me assusta um governo que se diz defensor de diminuição da desigualdade social, não querer acabar com privilégios tributários para uma elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e que conseguiu aumento de benefícios durante os governos petistas. Ou mesmo cortar super salários, também emenda antiprivilégio, o PSOL foi contra cortar, né, benefícios e penduricalho de quem recebe mais do que 39 mil reais, de quem já faz parte do 1% mais rico da população. Falar sobre negociações com o Centrão também é uma coisa que a equipe de transição já tem feito, inclusive dando ministério para o MDB, que é um partido que antes eles chamavam de golpista. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens.
é uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.